cartas que o Papa João Paulo II enviou para Padre Pio. Você quer saber como foi a escrita? Como foi o roteiro, o início e o final dessa carta? Então preste atenção nesse relato. Nós vamos colocar aqui na tela o site onde nós tiramos o relato. Lembre-se que o link também está na descrição do seu vídeo. Preste atenção no relato, por favor. A carta que o Papa João Paulo II enviou para Padre Pio pedindo suas orações. Carol Wojtyla, hoje nosso sumo pontífice João Paulo II, esteve 3 vezes em San Giovanni Rotondo. A primeira vez em 1947, recém-ordenado sacerdote, quando então se confessou com Padre Pio. A segunda vez em 1974, como cardeal, e a terceira vez em 1987 como Papa. Em novembro de 1962, quando o bispo de Ombi, ao mesmo tempo vigário capitular da Croácia, Wojtyla esteve em Roma, porém trazia no coração um profundo pesar. A doutora Wanda Poltavska, polonesa com 40 anos de idade e mãe de 4 filhos, encontrava-se gravemente enferma, vítima de um câncer, e Carol Wojtyla lembrou-se de pedir orações ao Padre Pio de Pietrelcina. Escreveu-lhe então a seguinte carta, cujo original é em latim. Venerável Padre, venho pedir suas orações por uma mãe de 4 filhos, com 40 anos de idade, natural da Cracóvia, na Polônia, depois de ter estado presa durante 5 anos num campo de concentração na Alemanha. No momento, encontra-se em gravíssimo estado de saúde, correndo um risco de vida, por motivo de um câncer. Que Deus dispense sua misericórdia também à sua família, por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Em Cristo, muitíssimo grato. Carolus Wojtyla, bispo titular de Ombi, vigário capitular da Cracóvia, na Polônia. Roma, Pontifício Colégio Polonês. Piazza Remuria, segunda, Roma. O relato deste episódio foi feito por Angel Batiste, administrador da Casa Alívio do Sofrimento e funcionário da Secretaria de Estado, tendo sido ele o portador das cartas de Carol Wojtyla ao Padre Pio. Esta primeira carta acima referida foi confiada a Batiste no dia 17 de novembro de 1962 pelo Monsenhor Andrea Desco, então presidente da Pontifícia Comissão para as Comunicações Sociais. E no dia seguinte, 18 de novembro do mesmo ano, Angel Batiste entregava a carta em mãos ao Padre Pio. Padre Pio pediu-lhe que a abrisse e que a lesse. E ao final da leitura, o padre encarregou Angel Batiste de assegurar ao remetente suas orações pela enferma. No dia 29 do mesmo mês, Monsenhor Descu pediu Angel Batiste que levasse outra carta para Padre Pio. E no dia 1º de dezembro, Batiste entregava a segunda carta ao Padre Pio, que lhe perguntou quem era o remetente. Batiste afirmou que era a mesma pessoa que enviara a primeira carta. Novamente, o padre pediu a Angel Batiste que abrisse e a lesse. Eis o texto da segunda missiva, também em latim. Venerável Padre, a mulher da Cracóvia, na Polônia, mãe de 4 filhos, no dia 21 de novembro, quando deveria se submeter a uma operação cirúrgica, recuperou repentinamente a saúde. Graças a Deus. Também a ti, venerável Padre, rendemos graças e agradecimentos, inclusive da parte de seu marido e de toda a sua família. Carolus Wojtyla, vigário capitular da Cracóvia, Roma, 28 de novembro de 1962. Ao término da leitura desta segunda carta, Padre Pio exclamou: agradeçamos a Deus. A jovem mãe tinha ficado repentinamente curada do câncer. Em seguida, entregando a primeira carta que ainda estava sobre a mesinha, a Angel Batiste disse-lhe: guarde estas cartas.
Batiste colocou as cartas num só envelope que guardou. 2 meses depois, ao procurar um documento da Casa do Alívio do Sofrimento, onde continuava a exercer o cargo de administrador, Batiste encontrou um envelope com as suas cartas. E em face do curso dos acontecimentos, Angelo Batiste confirmou, mais uma vez, que as palavras de Padre Pio eram sempre inspiradas por Deus. Ao mandar Angelo Batiste guardar aquelas 2 cartas, não estaria o sacerdote estigmatizado, visualizando o futuro de quem lhe pedia orações, de quem alcançara tão prontamente a graça? O então cardeal Wojtyła, dirigindo-se a Padre Pio em sua carta, originalmente escrita em latim, usando o vocativo Venerabilis Pater, Venerável Padre, em sinal de grande respeito pelo sacerdote estigmatizado, não estaria também ele sendo inspirado por Deus sobre a santidade de Padre Pio? O fato é que a doutora Wanda Poltavska, polonesa com 40 anos de idade e mãe de 4 filhos, ficara completamente curada de um câncer, por intercessão das orações de Padre Pio, a pedido do cardeal Karol Wojtyła. Wanda Poltavska está viva e goza de perfeita saúde até hoje. Compareceu pessoalmente à beatificação de Padre Pio, em Roma, em 2 de maio de 1999, tendo recebido a Santa Comunhão das mãos do Sumo Pontífice, Karol Wojtyła. Olá, caríssimo, paz e bem. Eu fico imaginando o encontro dos dois. A primeira vez quando o Padre Pio encontrou ele, e Padre Pio trouxe para ele coisas imprescindíveis, que de imediato eu creio que o coração de Karol Wojtyła nunca mais foi o mesmo. Abrasou do amor de Deus, porque Padre Pio falava coisas celestial, das coisas do alto, e ali aquele encontro tanto impactou o coração de Karol Wojtyła que mudou a vida dele. Mas Wênio, como assim, se ele já era padre, depois bispo, depois se tornou Papa João Paulo II, como muitos conhecem? Eu quero que você entenda uma coisa. Se você parar para pensar um pouquinho do diálogo de 2 santos em vida, meu Deus, a conversa deles eu imagino bem assim: olha, eu tô fazendo 1001 penitência, eu tô confessando, eu estou me policiando, eu quero ser virtuoso. Eu imagino a oração deles assim, um diálogo gostoso, uma conversa assim, que eles falam de uma forma tão imprescindível que todos querem ouvir. Eu fico imaginando o olhar de João Paulo naquele tempo, Wojtyła, o olhar dele assim que fica correndo pelos lábios de Padre Pio, para que não se perca uma palavra, nem um timbre da voz dele, mas ficava olhando assim para os lábios dele. E aí depois Padre Pio ficava olhando para os lábios do outro. Por quê? Porque sabia que os dois eram cheios do Espírito Santo de Deus e não poderia perder uma só palavra, porque são palavras poderosas, palavras de ânimo, palavras que curavam, palavras que libertam, palavras que edificam. Porque no nosso tempo atual, quando pessoas se reúnem, ou vai reclamar, ou vai murmurar, ou vai fofocar, ou vai queixar da vida. Mas eu fico imaginando os dois ali. E aí, Wojtyła, ele poderia bem pedir ajuda por ele, né? Porque, é claro, ele estava passando por uma situação muito difícil, mas ele pede para outra pessoa. Que lindo, né? Aí, eu não sei se você sabe, meus irmãos, nesse encontro aí, Padre Pio falou uma profecia para João Paulo II. Naquele tempo era Karol Wojtyła, que fala: ó, você vai se tornar Papa, o belíssimo Papa. Olha, você vê uma profecia maravilhosa. E aí Padre Pio partilha uma coisa da vida dele para Karol Wojtyła. E muitos devotos, filhos espirituais de São Padre Pio, nem sabem disso, mas ele partilha algo, um santo para outro santo, e mostra a sua chaga do tórax, que muitos não conhecem, mas Padre Pio tinha esses dois estigmas. Então a gente precisa
um pouco entrar nessa mística dos santos, irmãos. Por que eu bato nessa tecla da santidade? Irmãos, até o que a gente faz, fala, tudo precisa buscar levar Deus para dentro do diálogo, da conversa. Mãe, mas eu preciso dizer o nome de Deus? Não, só não dizer o nome dele em vão. Que eu não fale palavras de duplo sentido, piadas, gozações, mas aí eu tô fazendo a vontade de Deus. Quando eu faço tudo de forma que qualquer pessoa não vai se sentir ofendida, ou eu não vou ofender ninguém, que eu não venha ter preconceito e racismo, quando eu tenho uma palavra acolhedora, que edifica, que cura e que liberta, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou sendo mais um cristão. Mas quando eu, politicamente correto, eu quero fazer o que eu quero e o que eu penso, aí tá errado. Quantas vezes eu fujo da verdade, eu fujo de dizer a verdade, porque eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser taxado como radical, aí você está sendo um anticristão dentro da própria igreja. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Irmãos, eu fico imaginando também essa carta que Carol Wojtyla envia para Padre Pio. Mas se a gente for olhar um pouquinho para o nosso Senhor Libertador Jesus Cristo, ele diz: quando chegar em uma casa, dê a paz. As pessoas hoje não têm esse hábito. A gente pergunta: quem é seu Senhor Jesus? Você vai aonde? Vou na igreja ouvir a palavra de Deus. Amém, Deus seja louvado. A gente muitas vezes ouve um ator, cantor, jogador de futebol falando algo, postando uma foto, fazendo um corte de cabelo, vestindo uma roupa. Todo mundo quer vestir, quer falar, quer fazer, quer postar. Mas aquilo que Jesus está nos ensinando, a paz, aí as pessoas não exercem para colocar em prática. Eu pergunto para vocês, por que nós imitamos tanto o povo lá do mundo e não queremos imitar Jesus? Eu não vou imitar Padre Pio porque Padre Pio é um idiota, tudo bem, mas e por que não imita Jesus? Porque Jesus disse: quando chegar uma casa, dê a paz. Se ele não aceitar, que a paz voltará para ti. Às vezes, quando eu percebo, eu cumprimento a pessoa bem assim: paz e bem. Aí a pessoa: tô bem, eu e você. Não, eu tô te saudando. Eu ainda não perguntei nem como que você tá. É uma saudação franciscana. Precisamos entender isso também, pessoal. As pessoas não entendem isso. Os marianos, eles falam: salve Maria Imaculada. Tá certo também. É uma cumprimentação mariana. E aí eu vejo a escrita dessa carta, onde a gente percebe, né, nos meios de comunicação, não sei quando você vai assistir esse vídeo do programa Padre Pio Seus Milagres. Naquele tempo era uma carta. Hoje nós estamos vivendo na tecnologia, WhatsApp, Telegram, Instagram. Daqui a pouco vai ampliar, vai aparecer outros meios de comunicação, mas eu não sei o que você está utilizando, mas vamos lá. Eu quero perguntar: como é que você inicia uma conversa, um diálogo com a pessoa? Muitas das vezes, pessoas chegam para mim: ué, pra que esse paz e bem? Por que você fica falando? Aí eu pergunto: mas por que você diz bom dia? Pra cumprimentar. Então eu falei: pra cumprimentar também. Mas só você fala? Eu falei: não é só eu falo, Jesus ensinou. Entende, pessoal? Aquilo que é cristão, aquilo que Jesus ensina, a gente não busca aprender, a gente não busca colocar em prática. Antigamente eu não fazia isso, eu tinha vergonha de dizer, mas hoje é natural. Bom dia, paz e bem, como é que você tá? Entende? É assim que deveria iniciar uma conversa, um diálogo cada um nosso. Você que no site recebe nossos e-mails diariamente, você percebe como eu escrevo. Quem escreve aquele e-mail sou eu. Não é ninguém não, sou eu. Ali a ideia é minha. Eu não deixo mudar nada. Porque ali é tirado da minha cabeça, do meu estudo, do meu conhecimento. Eu busco repassar. Então eu não mudo nada. É claro que cada dia que passa eu vou fazendo alteração, porque quanto mais a gente conhece, a gente ama Jesus, a gente busca melhorias. Isso é correto,
deve ser feito mesmo. Parabéns quem busca melhorar, quem estuda. Agora, quem está paralisado na fé é lamentável. Muito lamentável mesmo. Nós precisamos hoje olhar para essa carta e entender uma coisa. Venerável Padre, olha o respeito. Infelizmente, dentro da igreja não há mais respeito. A igreja parece uma feira. É a feira mesmo. Você tá me entendendo? Uma feira mesmo. Eu vou repetir, uma feira. A pessoa entra na igreja, sai, parece estar diante da mãe Joana. Entra, sai, pula, pá, sai lá, truf. O menino sai gritando, a mulher sai, potoc, potoc, passa diante do Santíssimo, uma coisa tão sagrada, toc, toc, toc. E aí o povo, conversa, aí dá vontade de subir no banco e falar: ei, aqui uma feira é o quê? Ou é uma igreja? Silêncio. Mas de vez em quando dá vontade de pegar aquela chibata de Jesus e dar uma chibatada no povo, né? Para fazer silêncio no templo, né? Sagrado, que ali é um lugar sagrado. Mas infelizmente eu preciso respeitar. De vez em quando dá vontade de fazer isso, mas eu respeito. Mas logo eu creio que o povo vai ficar sabendo sobre isso, vai conhecer, vai parar aquela baderna dentro da igreja e entender que a igreja é um lugar sagrado. Mas eu queria que você que me acompanha, que reza conosco, vamos respeitar o local sagrado. A gente muitas vezes tá certo, vou repetir. Vai no hospital, você vê o silêncio. Lá cuida do corpo. E a igreja cuida da alma. Por que não tem um silêncio também para as pessoas rezarem? Olha, vou repetir, tá certo fazer silêncio no hospital, certinho, certo? Mas e cadê o silêncio da igreja? Entende? E eu não sei se eu digo o pior ou o lamentável, mas eu já estou dizendo, já disse, que são os que estão na igreja que faz o barulho. Ah, o barulho lá de fora do som. Mas eles veem o barulho que está dentro da igreja, que nós deveríamos estar em oração. Aí tá o barulho que está dentro da igreja não é o barulho falando com Jesus, não é oração, é falando com o meu próximo, quem está do meu lado. Não é quem está na minha frente, não é o Senhor Salvador. Tá entendendo, pessoal? Então nós mesmos não respeitamos a casa de Deus. Então cada um de nós precisamos reconhecer isso. Uma coisa sagrada. Eu fico vendo assim, a pessoa para lá e para cá, cada genuflexão, não faz nem, abaixa nem a cabeça. Não inclina a cabeça por um instante, não tem um respeito. Entende? Parece que tá passando... Não posso nem dizer, mas tá bom. Mas precisamos cada um hoje buscar respeitar a igreja, um local sagrado. Entenda uma coisa, pessoal, ó. Você sabe disso, eu sei disso. Quando a gente entra na escola, a gente precisa estar uniformizado. Entrou na sala de aula, silêncio. Eu só posso ir com tais roupas, vestes. Você está na sua casa, você está no seu quarto, você pode ficar à vontade. Na igreja, você está à vontade é para falar com Deus. Exatamente, não é com o próximo. A igreja não é um lugar de encontro com pessoas, mas é encontro com Jesus. Quer conversar com essa pessoa? Espere o final, o término da missa, da celebração da palavra, do grupo de oração, da pastoral, do movimento, de algo que está acontecendo na igreja. Entende, pessoal? Precisamos preparar o nosso coração para aquilo que vai ser celebrado. Eu fico imaginando o início e o fim da carta. O final agradece. O pessoal sai da igreja como parece que não aconteceu nada, parece que tudo foi um teatro, foi um marabalismo. Não sei o que acontece com o povo, mas parece que foi isso. Parece que ali não aconteceu um mistério da nossa fé. Não pode acontecer qualquer coisa, a pessoa não sai comentando, a pessoa não sai maravilhada, não sai sorrindo, não tem brilho no olhar. Entende? Ela não tem um profundo silêncio no coração, ela não é piedosa, não é piedosa. Entende? Então, acabou a missa. Só que vai iniciar a nossa missão. E a gente precisa sair em peregrinação. Exatamente, sair. Aí as pessoas não agradecem Jesus, não diz
me acompanhe, Senhor, para que eu tenha uma semana abençoada. Infelizmente isso não acontece. O padre fala: glorificar o bom Deus com as nossas vidas, ide em paz e o bom Deus acompanhe. O pessoal já tá na porta já. O povo tá correndo. Entende? Já tá um bruto. Calma, gente. Calma. A porta tá aberta. Eu lembro de uma vez que eu tava em uma igreja. E aí eu tava saindo, né? Eu ia viajar, tava em missão viajar. Ali eu tava indo e falei assim: ó, assim, eu vou, desde o antes eu vou fazer a ação de graça e vou rezar o texto. Quando eu comecei a sair com a minha mochila, meu Deus, foi um empurra, eu caí no meio do povo assim, pra ali, pra lá e pra cá. Mas cada um de nós, irmãos, eu quero convidar você. O Papa João Paulo II apresentou o Padre Pio a oração, o Padre Pio rezou, alcançou a graça. Eu quero convidar você a ir para a igreja a rezar, a encontrar com o Senhor Jesus. Vamos deixar que a igreja seja igreja de fato, irmãos? Tome cuidado com isso. Vamos ir para a igreja para rezar, para agradecer, para pedir perdão, para confessar os nossos pecados. E sim, deixa o converseiro após a missa, após sair da igreja, quer conversar, sai da igreja. Entende? Sai. Não atrapalha quem está dentro da igreja, não. Irmãos, eu quero fazer um convite muito especial com vocês. Começa agora a viver isso dentro da sua vida. Faça ação de graça antes e pós a missa e você verá que a sua vida vai se transformar. Eu tenho certeza nisso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.